dentro dele. Como assim, tá bom? Aqui usamos o martelo e vamos amassar, como assim, para tirar a água. E fatias é também para ser mais flexíveis e mais fortes. E depois colocamos as fatias na água natural. Só água natural por uma semana para obter o papel branco, ou 2 semanas na água natural para obter o papel marrom. E depois 1 ou 2 semanas tirar as fatias da água. Como assim? E temos aqui máquina de prensa e colocamos as fatias entre 2 pedaços de tabitas nas posições verticais e horizontais, como assim. Verticais e horizontais. E completamos o papel e colocamos os tabitas sob máquina de prensa por 1 semana. Por 1 semana sob prensa. E depois 1 semana recebemos nessa folha de papel um papel mais forte e flexível no mundo. As fatias ficam grudadas juntos naturais, sem cola, sem batidas químicas sob prensa. E no Egito temos 2 tipos de papéis. O original é o falso. O original sob a luz, podemos ver as linhas aqui, as linhas verticais e horizontais, certo? Mas o falso não mistura nada. O original dura para sempre por causa feita de planta de papiro. Mas o falso feito de cana-de-açúcar tem grande quantidade de açúcar e será facilmente quebrado e danificado. Vamos ver algo mágico? Vamos? O original também é lavável. Podemos escrever. Como assim? Tá bom? Podem ver? E podemos apagar nossa escrita com água natural, tá bom? É lavável como assim? Esse caluso. E podemos usar o papel outra vez. Mas o falso não. Que legal, não é? A gente entrou aqui no Grande Museu do Cairo. Estamos aqui na frente de uma estátua de Ramsés II, que está aqui do meu lado direito. E o que a gente consegue perceber é que, em primeiro lugar, ele está usando a coroa do Alto e do Baixo Egito. Na mão dele tem 2 selos, que são selos que têm os nomes deles, que ele usa para governar. E o que é mais interessante é que, se você olhar a barba dele nessa estátua, ela é reta. Isso quer dizer que ele está vivo, esse é o Ramsés vivo representado. E se você olhar na estátua da esquerda, ali na estátua de Sete II, a barba é curta, ele está na posição de Osíris. E além disso, essa barba curva representa que ele já está no além-vida. Então esse detalhe é muito legal para você entender qual tipo de estátua você está falando. E aí, aquele é o pai do Ramsés I. Se a gente lembrar, a gente tem um faraó que construiu um dos maiores prédios da história da humanidade, que é Khufu, que construiu a grande pirâmide do Egito. E existe só uma estátua de Khufu, que é uma estátua desse tamanho que a gente vai colocar agora. E essa estátua de Khufu, essa estátua pequenininha, ainda foi achada sem cabeça e depois a cabeça foi achada. E aí tem aquela hipótese, né? Ele não queria estátua ou ele só era um cara feio que não queria ser representado pela história, né? Sempre que a gente pensa em Antigo Egito, a gente pensa em estátuas feitas de pedra, porque eram as mais comuns. Mas aqui a gente está vendo uma estátua de um faraó feita de bronze, que é algo que é comum em outras culturas e um pouquinho mais raro na cultura egípcia. Então tem 2 estátuas aqui representando faraós em bronze. Aqui do lado nós temos um casal egípcio com fisionomias perfeitas de mais de 3.000 anos. Muitas pessoas perguntam como os egípcios eram. Esse casal tem fisionomias maravilhosas, você consegue ver bem seus traços, seus olhos, até a maquiagem. E quem é esse cara? Ele é simplesmente o irmão de Quéops. Ele é o irmão de um dos maiores faraós que tem a maior pirâmide no Egito. E você percebe que ele está com uma coloração mais escura que a esposa dele, porque era o homem que saía para o sol para trabalhar. A mulher ficava em casa. Então, geralmente, os homens eram representados com uma cor mais escura e a mulher com uma cor de pele mais clara.
Continuando na sequência de materiais inusitados que você pode fazer uma estátua de faraó, falamos de pedra, falamos de diferentes tipos de pedra, falamos de bronze e agora temos uma estátua de madeira feita com olhos de cristal. Então essa estátua é de madeira e os olhinhos são de cristais, olha lá. Desde quando comecei a fazer fisioterapia, olha só o que eu consigo fazer. Meu Deus, Carlos Osso, que impressionante. Exatamente. Olha, eu tenho botas. Você tem botas Meus pés. que você consegue colocar perto do seu Olha o rosto. que eu faço. A sua elasticidade está cada vez melhor. O patrocinador de botas vai adorar. É, qual que é ali? Quando a gente começou o Três Elementos, Ah. a gente tinha um sonho. Olha, ainda temos, ou não? Vários. Vários. Mas um dos nossos sonhos é que a gente ia ter patrocínio de um monte de coisa. E um deles se realizou. Temos patrocínios de calçados que usaremos na viagem que a gente vai fazer. Mas, Carlos Ruas, tá. Então a gente ganhou. Acho que não era essa a Acho que ideia. não era de essa a uso. ideia. A gente precisava, Camilinha, de uma bota que fosse confortável Exato. e resistente, porque isso é importante. A gente vai usar o mesmo sapato, vai subir em lugares, descer em lugares, andar bastante. E aí a marca Botas Tabel entrou em contato conosco e além de patrocinar os Três Elementos, tem cupomzinho para quem tá comprando. Aí sim. Cupom Elementos. Então se você entrar no link que tá aqui, você não vai ganhar a elasticidade de Carlos Ruas, é claro, porque isso é impossível. É muito tempo de treino para isso acontecer. Mas você pode dar uma olhada lá nos produtos incríveis deles para comprar a sua bota. Eles têm sapato também, tem bota, tem um monte de coisa bem legal. E além certo? de andar, tem várias outras funções. Tem, você pode bater na própria cara com a bota. Sabe quando você escuta Concha do Mar? Olha a bota, escuta só. Agora tem. Agora você tem que escutar a bota barulho do Carlos que faz, ó. Ruas. Tá certo. Então clica no link aqui embaixo. Botas Dá Tabel. uma olhada lá nos modelos, Quer vocês vão escutar gostar. também, Não, obrigado, querido? tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Minha bota tá aqui pra viagem, a bota de Camilinha já está nos pés dela, muito gostosa, né? E a de Carlos Ruas tá ali com ele fazendo as brincadeirinhas, certo? Então clica no link. E a gente está aqui no Museu Egípcio, indo ver a sala dos tesouros do Tutankhamon, onde não pode filmar, então eu não vou mostrar para vocês a sala especificamente do tesouro, mas eu mostro um pouco do lado de fora, um pouco de como que tá super legal aqui. Tá quente, mas é muito incrível. Muito do que tá aqui fora pertenceu ao Tutankhamon, ou seja, foi encontrado na tumba dele. Lembrando que a tumba dele é um pouquinho pequena, né? Então, assim, o rolê da gente encontrar na tumba dele é mais sorte do que ele era o mais rico. As pessoas confundem muito achando que ele foi um dos reis mais ricos, mas não era. E esse é o trono do Tutankhamon, essa coisa linda, maravilhosa. E aqui a gente consegue saber o que é dele, porque esse é o selo dele. E é todo feito de madeira e forrado a ouro e trabalhado em pedras. Aqui é o leque do Tutankhamon. Então olha o tipo de coisa. Tem as penas lindas, tem ali o símbolo dele, o sino dele e um leque para que ele possa usar, afinal, quando ele for viajar para outro mundo, ele precisa de um leque de marfim. Um sarcófago inteiro de prata. Das coisas mais impressionantes que eu já vi. Esse tesouro aqui, ele é muito impressionante porque ele é um tesouro, a gente fala muito do Tutankhamon, mas esse rei aqui foi enterrado num sarcófago completamente de prata. E prata era um metal muito mais poderoso do que ouro. Então, além do sarcófago inteiro de prata, significa um tipo de poder muito grande. E aqui a gente está vendo as joias que foram encontradas junto no túmulo, joias de uma qualidade muito fina. De novo, né, a ideia das joias serem, os amuletos e as joias serem feitas para que ele pudesse passar para a próxima vida. E aqui, por exemplo, tem um colar inteiro de lápis lazuli, que é uma pedra muito cara, muito preciosa, fora o que eu acho que é uma das coisas que mais impressiona vendo essas joias ao vivo pela primeira vez, porque quando você vai em outros museus você não consegue achar tantas joias assim. Mas uma das coisas que mais impressiona vendo essas joias pela primeira vez é o nível de detalhe e o nível de acabamento delas. Elas são muito, muito maravilhosas.
a gente tem alguns utensílios que eram enterrados junto, lembrando a ideia de que no túmulo você vai precisar de tudo que você usa na sua vida normal. Então você vai precisar de utensílios para o seu dia a dia, de preferência os mais bonitos e os melhores. Você vai precisar, é claro, todo o processo de mumificação, e você vai ter aqui você vai ter os seus jarros panópticos, e você vai precisar das suas armas. A gente está vendo aqui os jarros panópticos, que são belíssimos, todos feitos e trabalhados em ouro, feitos a partir de pedra muito delicada. E esses jarros, as entranhas do faraó ficavam dentro dos jarros durante o processo de mumificação. Além disso, tem vários chabits, que são essas estatuazinhas funerárias que eram colocadas junto com o faraó, e as armas. E tem aqui uma espada que eu fiquei... Oh, meu Deus, é lindo, que coisa mais fofa. Tem aqui as armas e as espadas, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Tudo muito bem trabalhado. Querido, Oi. você já viu as joias dos faraós? Não, as joias do faraó, eu acho que não. Eu acabei de sair da máscara do Tutankhamon, mas não vi as joias. Então, tem ali uma outra sala de um chamado Tanis. Tá. E lá tem várias joias, tem várias coisas bem legais. A gente não pode tirar foto dentro dessas salas, mas tem coisas muito legais. Por exemplo, para proteger os dedos, tem capinhas, sabe? É tipo um dedal. Tipo um dedal, eles chamam de dedal. São capinhas para os dedos, para não quebrar. Ah, tá. Então antes eles colocavam nessa posição assim, os bracinhos, depois eles viam que quebrava o cotovelo, melhor deixar os bracinhos esticados. Mas tem uma outra coisa muito legal, colares com besouros. Mas com o inseto ou com Não, com joias, a joias representação de besouros, com tá. a representação de besouros. Saindo da tumba do Tutankhamon, aqui a gente tem as fotos de tudo que foi encontrado junto na tumba, e eu estou muito impressionada com a qualidade dos detalhes do que tinha na tumba do Tutankhamon. Tinha, assim, a textura da pele da coisinha, era muito lindo. Eu estou muito apaixonada, assim. E aqui é legal, pessoalmente, essa é uma área que eu vou gostar, eu gosto muito de eu queria poder ficar aqui horas e horas e horas, porque aqui a gente tem as fotos de como a tumba foi efetivamente encontrada, né? E fora isso tem as fotos da galera trabalhando, porque assim, a gente está falando de um monte de anônimos que fizeram o trabalho pesado. E esses anônimos que fizeram o trabalho pesado que não aparecem tanto na história, né? Essa galera aqui assim, bem ali no cantinho, olha lá o menino, bem no fundo tal, trabalhando e tentando encontrar e buscando as coisas tal. Então assim, para mim é muito precioso ver toda essa parte. Claro que a gente tem aqui também falando um pouco tudo que aconteceu depois, né? Em 1932, dezembro de 32, eles terminam de tirar tudo de dentro do túmulo, e 33 é o último grupo de fotos. E, infelizmente, uma parte vai acabar morrendo, uma parte do pessoal que entra lá morre depois. Existe a teoria tal da questão da maldição da tumba, não era bem uma maldição, é provável que muito tenha sido por infecções e também por azar, tá, gente? Teve gente que morreu, foi de azar. Primeiras dicas de que Tutankhamon existia foi achar desses dois seres humanos aqui, os bisavós dele. E a partir daí houve o primeiro dica, né, que tinha um túmulo a mais para ser procurado. Isso aqui é um papiro dos bisavós do Tutankhamon, contando justamente sobre a vida deles, o reinado deles. E uma planta que é capaz de fazer fibras tão longas assim é o papiro. Claro que não era um papiro desse tamanho todo, né? Mas, enfim, só para vocês terem uma noção. Vai até lá no fundo. E aqui a gente tem a Toia, que é uma múmia, é a avó do Tutankhamon. A gente consegue ver aqui, por exemplo, o estado de preservação do pé dela.
e o estado de preservação dela como um todo. Ela é maravilhosa e ainda no seu sarcófago, mas assim, ela foi retirada do sarcófago, ela passou por um processo de conservação e daí aqui ela está. Ela morreu já bem idosa, mas aqui ela está, descansando pela eternidade enquanto a gente olha para ela e enche o saco da foto. Olha lá dá pra ver o brinquinho dela que ela usava, o cabelo. É impressionante. E dentre as descobertas, a gente tem as próprias camas funerárias. Essas camas, elas não eram utilizadas no dia a dia, elas foram feitas só para pós-vida. E a gente tem aqui, né, o pezinho. E essa palha que está trançada, na verdade, é papiro. Na cabeceira, a gente tem o dourado. Por quê? Porque o dourado é da avó do Tutankhamon. Já ali do outro lado, nós temos a cama do avô do Tutankhamon. A cama dele também, papiro, também é coisa, e prata, que era o que era destinado aos homens. A prata era mais cara e mais difícil de se conseguir, por isso que a prata era destinada aos homens. Aqui nós temos as duas máscaras funerárias dos avós do Tutankhamon. Tanto da Tuya, que é essa senhorita que a gente já viu ela depois de morta, mas agora a gente tem ela em máscara funerária, que é muito linda, dá pra ver aqui o detalhe do folha de ouro, lápis azul e outras coisas. Minha unha está combinando, eu fiz a minha unha baseada nesse tipo de detalhe. E a gente tem aqui, claro, o Yuya, que é o bisavô do Tutankhamon. Os dois morreram bem mais velhos e estão aqui nesse esplendor. A gente viu as múmias um pouquinho mais cedo. Gente, é muito legal que tem uma estátua que foi encontrada no túmulo do Tutankhamon e dá pra ver a saia, que eu vi milhares de vezes no templo, desenhos desse tipo de saia, e aqui ela é ao vivo e eu tô achando muito engraçado que tem uma ponta na frente da saia. Coisa mais genial. Pra quê? Não sabemos, eu vou estudar ainda sobre isso. Gente, aqui é o julgamento, ó, quando o seu coração vai ser pesado e vai saber se o seu coração vai ser nham, papado ou se você vai pro céu. Quer dizer, pro céu não, você vai pra eternidade, porque se tiver coração papado, você só deixa de existir. Aqui a gente tem os tesouros da tumba da rainha Ahmose Merit Amon, a filha da lua e a querida de Amon. Porque o sarcófago é tipo uma bonequinha russa, gente. Então esse daqui é a parte de fora, de madeira, e daí depois por dentro ainda tinha uma parte de pedra, depois essa parte de madeira, e depois a parte de ouro, e depois a máscara funerária. E essa daqui é a senhorita, filha da lua e querida de Amun. Tá lá no túmulo dela. E a gente consegue ver essa é a entrada principal do museu, com essas peças belíssimas. É tudo muito... A gente precisava de dias para poder ficar olhando todas as coisas daqui. Tem dois detalhes que eu quero mostrar para vocês. Um são esses sarcófagos de pedra, a coisa mais linda. Eles são muito bem, muito detalhados, muito delicados. A gente vê aqui com a iluminação. Imagina você ser a pessoa que abre e de repente tem essa preciosidade na sua frente. É muito maravilhoso. Mas mais do que isso, o que eu queria mostrar para vocês é que talvez vocês reparem que o rosto desse senhor aqui não é muito egípcio. Tá vendo que ele tem um estilo bem diferente, um cabelinho diferente? É porque aqui a gente já está falando um romano, que se fez na mesma estrutura, mesmo tipo de desenho, mas ele é romano. Então é interessante ver a mistura. Não é a mistura do Brasil com o Egito, é a mistura de Roma com o Egito. E aqui é o mundo dos sarcófagos. Tem 50 milhões. Eu, por mim, ficava aqui olhando um por um, passaria meu dia querido só nesse museu. A Mila. E aqui tem também várias pessoas estudando, desenhando. Aqui é uma moça romana. A primeira pirâmide que realmente funcionou foi a pirâmide escalonada. Ela foi encomendada por esse carinha aqui, o Jose. E foi executada pelo seu engenheiro Imhotep.
Bom, aqui na pirâmide escalonada você tem essas salas com essas pedras coloridas. Elas foram coloridas para imitar esses azulejos do palácio. Além disso, ele tem, então se dá para ver aqui de pertinho, dá para ver que é uma pedra colorida. Ela é muito bonita, mas ela foi colorizada e estava pregada, quando eles descobriram a tumba, estava pregada uma por uma com uma cordinha, né, com cordas por trás para manter no lugar. E aqui é a estátua do Djoser, e é uma das primeiras estátuas feitas nessa pedra mais mole, que eles não tinham tanto costume. Então, por isso, ela tem alguns atalhos para ela ficar mais estável. Um dos atalhos que ela tem é usar o lenço sagrado e a peruca ao mesmo tempo, que não é comum. Além de sua barba de faraó dele é um pouquinho mais comprida, os braços não estão separados do corpo. Enfim, vários detalhes para fazer com que seja mais prático esculpir e dê certo. A pessoa mais legal do Egito, o escriba, que é o cara que vai escrever as coisas. E ele olha essa estátua de escriba, a coisa mais linda, mais mimosa. Uma das coisas que é muito interessante da gente aprender é que os escribas, eles eram treinados, e alguns dos papiros sobre os treinamentos dos escribas falam que eles ficavam na escuridão, porque a escuridão era importante para eles entenderem. Então, é muito legal poder ver escribas. Olha o detalhe dessa coroa. É muito diva, né? Ela tá aqui com a peruca dela, o colar dela e a roupinha dela, branquinha. E aqui nós temos ela, a diva, a mulher, aquela que governou como homem o Egito, Hatshepsut. Bela. Essas são as cores originais da era da Hatshepsut. E é uma vaquinha linda. Há muitos anos atrás foi descoberto por um arqueólogo dos Estados Unidos um túmulo que estava dentro d'água. Um túmulo estranho, porque a múmia foi identificada como de uma mulher, mas um sarcófago de homem. E daí, esse homem era estranho. No fim das contas, a gente descobriu que esse era o túmulo do pai do Tutankhamon, que tinha uma doença e por isso tinha os braços e o rosto mais alongado. É um dos principais motivos do pessoal ficar falando de extraterrestres no Egito. Não é extraterrestres no Egito, tá bom, gente? Ju, deixa eu te contar um negócio. Ju tá aqui comigo, vocês sabem. Como em todo museu, eu detestei. Ruim demais, não é bom não. Não é bom porque nunca dá tempo de ver tudo, não dá tempo de estudar tudo que a gente quer ver antes. A gente tem que sair correndo, a gente fica pouco tempo. Mas daí o que o nosso guia tá fazendo, que é muito legal, é vamos escolher algumas coisinhas só pra gente olhar com atenção. E são essas coisinhas que a gente tá vendo e são essas histórias que a gente vai contar. A gente escolheu ver a grande joia, que vai ser a joia do museu, do Grande Museu Egípcio, inclusive,
que é a máscara do Tutankhamon. Infelizmente, a gente não pode filmar a máscara, nem tirar foto de algo que representa a riqueza, não só em ouro da máscara. Todo mundo fala a máscara de ouro de Tutankhamon. Não, é a representação da arte, a representação da cultura de um povo na forma de uma das suas principais peças e mais bem conservadas, que é a máscara que todo mundo conhece, e 2 dos sarcófagos dele também em ouro, todos detalhados. A riqueza de detalhes é ridiculamente absurda. Tem coisa colada, tem coisa em baixo relevo, tem coisa em alto relevo, então valeu a pena demais ter vindo aqui no Museu do Cairo. Infelizmente a gente não tem tempo de ir no Grande Museu Egípcio, mas a máscara valeu a pena. E agora a gente está aqui, morto com farofa, depois de um dia inteiro andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E agora a gente vai no mercado. A gente é muita gente, eu provavelmente não vou no mercado, mas a gente pode dar tchau para o Museu Egípcio. Ju, estamos aqui. Olha só que delícia esse monte de coisa, esse monte de produtos. Tá no entardecer, um horário gostoso para fazer compras, tá fresquinho. Estamos aqui no mercado Khalili, no Cairo. Eu já fiz minhas comprinhas, olha só o que eu vim ver. Vestidos típicos. Nosso guia indicou essa loja, os vestidos são maravilhosos, deliciosos, tem muito mais coisa lá dentro para ver, mas assim, é uma infinidade de coisas, é insano isso, você não sabe para onde olhar, tá pior que museu, você fala, meu Deus, para onde que eu olho, para onde que eu... E aí aqui tem o poder da negociação, por isso que eu vim com guia. Porque ele negocia para mim, ele já fala na língua, eu ia ficar toda enrolada, porque a gente consegue falar meio português, meio inglês, meio francês, meio italiano, sai de tudo aqui, todo mundo fala todas as línguas. Aqui dá-se um jeito para chegar no preço que você acha justo. Às vezes eles dão uma puxada para cima, mas em geral é para sair todo mundo feliz daqui. A gente está procurando um turbante para o Emílio. Será que ele vai ficar bonitão? Carlos Ruas, meu amigo. Oi. Estamos aqui sentados num restaurante maravilhoso. Comendo, comida à vontade. Comida árabe. Comida árabe à vontade, já delícia, Carlos Ruas. Sim. Mas eu fiquei sabendo que hoje, nessa madrugada, teve um passeio que o senhor não quis fazer, nem eu. A noite inteira até chegar no Monte Sinai. Noite inteira edificante, Carlos Ruas. Pra falar com Deus. Pra encontrar Deus num lugar que ele já esteve. Eu não fui. Por que não, Carlos Ruas? Eu não fui. Eu também não, mas eu quero saber por que você não foi. Veja bem. Veja Veja bem. bem. Sempre que você começa com veja bem, eu gosto da explicação. É tudo uma questão de argumentação. Tá. Eu vou me defender utilizando uma oratória meio pastoral. Irmão, você não precisa ir até a igreja para estar com Deus. Você não precisa subir no monte para ver Deus, porque Deus está dentro de cada um de nós. Eu estou lançando aqui o sedentrianismo. Boa, Carlos Ruas! Eu não preciso sair daqui deste sofá, desse ar-condicionado, desta comida all inclusive. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Concordo. O símbolo será um controle remoto em horizontal e um controle de ar-condicionado em vertical. Perfeito, cara, adorei. Quando você está comendo, Deus está com você. Quando Adorei. você pega um doce, Deus está com você. Quando você assalta a geladeira de madrugada,
Deus está com você. E olha como essa religião é uma religião que conversa com o que eu acredito. Exatamente. Porque a gente deseja isso para todos os seres humanos do planeta. É um reflexo de todos os interesses em coletivo. Perfeito, todos têm direito a isso. Eu vou semear a palavra, Eu gostei muito. né? Então errado é quem subiu no Sinai. Exatamente. Perfeito. Porque Nós acha somos que os certos. precisa ir para algum lugar. Achando Moisés quis porque quis. Não consigo acreditar. Há 3 mil anos atrás, e acho que 3 mil anos depois é Deus que vai estar lá ainda parado esperando. Como disse no começo, sempre que você começa com veja bem, as explicações são sempre excelentes. E se Maomé foi até a montanha e a montanha foi até Maomé, isso é uma analogia mal interpretada, porque a montanha pode ser a geladeira. Exatamente. E a geladeira vindo até você. Ou o ar-condicionado. Então, assim, eu vou pregar entre os muçulmanos também. Perfeito. A montanha sempre foi a geladeira. Foi uma má interpretação histórica bíblica. Você vai unir todas as religiões em um eixo sedentário. A paz no mundo Puta é o que pariu. sedentarianismo. Porque imagina, o cara vai fazer guerra. Ele vai pensar, pra quê, Pra gente? que ir até a guerra? Pra que ir Eu até posso a guerra? morrer. Eu posso morrer, eu vou ficar aqui sem fazer nada. Eu vou lutar por Deus, mas Deus tá aqui do meu lado. Tá certo, Casus, adorei. Excelente definição pro fato de você ter ficado dormindo e fugido do passeio. Gostei bastante. Ok, então tem que ter um símbolo. Vai lá. Tem que ter um- Amém. Estou aqui em Sharm el Sheikh, que fica na península do Sinai, e estou de frente para o Mar Vermelho. Ali do outro lado, se não me engano, já dá para ver terras da Arábia Saudita, mas trouxe uma ajuda para explicar a formação desse mar. Bruno Salmone, nosso geólogo, fotógrafo do time. Bruno, me conta um pouquinho, como que foi a formação desse corpo d'água aqui? Por que é tão legal? Por que a gente está assim... Olha, o Mar Vermelho é um ambiente muito legal, geologicamente falando, porque ele é um oceano bebê, um oceano que está em nascimento. Você lembra da Pangeia? Lembro da Pangeia. A Pangeia, quando ela se quebra na época dos dinossauros, ela forma o nosso Oceano Atlântico. Milhões de anos depois, muitos milhões de anos depois, a gente separa tanto a Pangeia que ela fica a África e a América do Sul, muito separados. Hoje, a gente tem esse processo acontecendo, nascendo agora, com a Arábia ali, a África ali, alguns poucos quilômetros dali. Então, se você olhar no mapa dessa região, a gente tem um oceano compridinho, assim, que é justamente esse oceano que está em formação, ele está em nascimento. E aí, uma coisa legal também que eu vi era que esse Mar Vermelho ele vai se abrir em 2 golfos, o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. É isso? O que a gente está vendo aqui é o Golfo de Aqaba. O Golfo de Aqaba fica um pouco para lá e o Golfo de Suez fica para lá. A gente está bem na pontinha da Península do Sinai, né? Então, o que está acontecendo aqui é que está tudo se expandindo, as placas, os continentes estão todos em movimento para lá. Então, a gente tem o oceano nascendo aqui no Mar Vermelho e pequenos corpos de oceaninhos nascendo para lá e para lá. É muito legal essa região. Uma coisa que dá para ver é assim, ó, praia, aí aqui eles deixaram uma partezinha que a gente pode até entrar e pisar. Essa marcação com as boias é onde começa um recife de corais. Isso a gente não pode pisar, porque cada pisadinha, cada encostadinha a gente destrói anos e anos de história da vida marinha. E aí, olha bem a coloração. Tem uma parte aqui esverdeada, né, que a gente está vendo o recife de coral, e lá para o fundo é uma água mais azul, bem cristalina. A gente só consegue ver isso, ver esse recife de coral, se a gente chegar aqui, ó, bem pertinho. Vem, Cleitinho, pertinho. Olha aqui. Vamos andando devagarzinho. A gente consegue ver os coraizinhos porque a água é muito, muito, muito cristalina. E aí, o Bruno vai explicar, vai me ajudar a explicar por que essa água é tão limpinha assim. Então, aqui a gente tem uma situação que a gente não tem nenhum rio chegando aqui trazendo sedimentos finos, né? Geralmente aquelas águas mais turvas vêm desses rios que deixam sedimentos finos boiando em suspensão. E também tem a questão de que a gente está num corpo de água muito novo, né? Que é o Mar Vermelho se abrindo justamente. Então isso são 2 fatores que contribuem para a água ficar muito cristalina por aqui. Aí uma última coisa. A gente foi entrar ali, pôr o pezinho na água, falou, tira o chinelinho, vamos pôr o pé na água. E é uma areia, não é areia, é uma areia dura,
dói o pé, corta o pé. Por que, Salmone? Por que a areia não é fininha como a gente viu antes em outras praias lá no Brasil? Aqui acontece que a gente tem uma areia muito grossa e muito cheia de quininhas, tá vendo aqui, ó, os fragmentos? Então tem duas coisas acontecendo aqui. A primeira é que o que a gente chama de área-fonte é muito perto. Então atrás da gente, atrás do nosso hotel aqui, tem umas cadeias de montanhas que são a fonte desse sedimento. Então, quando a gente tem um sedimento que está muito próximo de onde ele se deposita, que é onde a gente está aqui agora, ele não tem tempo de trabalhar dentro de um rio, dentro de alguma outra bacia, que ele arredonda todas as esquinas dele. Então, aqui fica tudo muito anguloso e muito grande, né? É um sedimento que a gente chama de imaturo, que ele não teve tempo de maturar nesse transporte desde lá de cima até aqui embaixo. E outra coisa é que além dessas rochas que vêm lá de cima, os fragmentos de cima, a gente tem o próprio coral está sendo quebrado e depositado aqui perto. Então tem muitos fragmentos de conchinhas, tem fragmentos de corais aqui, tem, né? As conchinhas aqui dá para ver bem. Esse aqui é um fragmento de coral, dá para ver as texturas e estruturas onde os bichinhos moravam dentro aqui. E esse aqui é uma concha, um fragmento de concha, dá para ver, né? As ranhurinhas. É muito legal. Por isso que a gente corta o pé ali. Por isso que a gente corta o pé aqui. É doído andar aqui, viu, gente? Não é que nem a areia do Guarujá, não. Obrigada, Sal. Ocos Pocos, Alakazam, em nome de Grayskull. Tá fazendo o quê? Eu tô tentando abrir o Mar Vermelho, foi tão fácil com Moisés. Mas que você não é Moisés, aí é mais difícil. Acho que tá me faltando um cajado. Ah, claramente é só a falta do cajado que te impede de abrir o Mar Cajado Vermelho. me dá mais mana, né? Pra Ah. realizar alguma coisa. Bom, mas a certeza é que a gente não sabe nem se foi aqui que abriu. Mas esse é o Mar Vermelho, gente. Foi aqui, foi neste mar, em algum lugar deste mar, que Moisés abriu o Mar Vermelho, a famosa cena bíblica, uma das passagens mais famosas, e o seu povo hebreu passou até o outro lado, onde ficou 40 anos vagando pelo deserto, né? Mas essa parte a gente deixa mais pra lá, que foi mais complicado. Mas abrir o Mar Vermelho e passar deve ter sido muito da hora. Deve ter sido incrível, mas tem teorias que dizem que não foi bem aqui, que foi lá no lado do canal de Suez que ele abriu. Então, talvez você esteja no lugar errado. Sério? E falando sobre Mar Vermelho, na verdade esse é um mar muito importante para a antiguidade. A gente tem expedições, a gente tem informações de expedições há pelo menos 4.500 anos, expedições egípcias para tentar entender o Mar Vermelho. A gente tem a expedição da rainha faraó, da faraó Hatshepsut, que, meu Deus do céu, coisa difícil. Ela também fez uma exploração aqui, mais ou menos em 1500. Ela trouxe um grande grupo de barcos para comprar especiarias e etc. Dario o Grande vai fazer expedições aqui, Alexandre o Grande vai fazer expedições aqui. Inclusive, Dario o Grande vai construir um canal que é o predecessor do canal de Suez. Olha só, a gente achando que o canal de Suez é de agora, não é não. Bom, Explica pra mim. explico pra você todas as coisas. Então, o Mar Vermelho é muito legal porque ele é um dos mares mais importantes da antiguidade. A gente fala muito do Mediterrâneo como importante para as navegações da antiguidade, mas o Mar Vermelho também é super importante. Porque ele tem a África de um lado, tem a Ásia do outro. Isso, ele é justamente essa conexão. Uma geolocalização muito importante, né, no Oriente Médio. Sim, e ele vai ser um dos mares. Se na antiguidade já tinha gente navegando esse mar aqui, tentando chegar até a Índia. O Alexandre o Grande vai pegar os exércitos dele justamente para navegar o Mar Vermelho e tentar entender qual o caminho que ele usa para chegar para a Índia. Aí depois, o Dario o Grande, é todo mundo grande que vem pro Mar Vermelho. O Dario o Grande, ele não só... Persa, né? Ele é persa e ele vai navegar o Mar Vermelho e ele vai navegar o canal de Suez e ele vai construir o primeiro canal de Suez. O canal de Suez atual, ele é feito em cima do que já foi o canal do Dario, o onde liga Europa com África, né? Que é um fiozinho de cabelo que liga os dois. Aí fizeram um canalzinho, né, para poder os navios passarem. Mas você quer dizer que não é uma coisa recente o canal de Suez? Na antiguidade, alguém já resolveu fazer um canal de Suez. Isso. Olha, O Dario. Os persas? Os persas decidiram que era uma excelente ideia fazer um canal nessa região. Eu não sabia disso. Pois é, olha que legal. A gente sabe disso porque a gente tem placas comemorativas desse canal. Durante a Idade Média esse canal não vai ser tão utilizado, mas eventualmente vai ser construído depois o canal de Suez mesmo. E é muito legal porque, assim, Dario fez isso, aí daí o Alexandre o Grande, né? Dario, Alexandre o Grande, aí depois você tem os gregos mapeando todos os portos
da região. Então a gente tem um manuscrito do século I, que a gente não sabe exatamente quem escreveu, mas que conta em grego, conta todos os portos do Mar Vermelho, onde parar, como que é, para onde que vai, mostrando quão importante era esse mar para rotas comerciais. E a gente vai ter, então, durante a Idade Média, você vai ter também navegação por aqui, porque esse mar vai ser, quando a gente tem, a partir do Maomé, a partir da criação do Islã, Sim. esse é um mar muito próximo das cidades sagradas, então ele vai virar um mar muito importante para a peregrinação. Ou seja, a gente está olhando para um mar cheio de história, é um mar que deve ter um monte de naufrágio legal embaixo. Verdade, Né? verdade. E um mar que foi navegado, a gente sabe que pelo menos há 5.000 anos já tinha gente navegando nessa área. E posso fazer um protesto? Pode? Porque Hollywood mentiu pra mim. Ah, O que acontece? Na história bíblica, sim. né, quando Moisés abre o mar, e você vê isso, você assiste isso, você consegue ver o outro lado, como se fosse o próximo quarteirão. Né? Por uma questão cênica, Hollywood facilitou. Mas quando você vem pra cá, dá um zoom ali naquela montanha lá no final, olha a distância que é chegar do outro lado. A quantidade de mana que você tem que usar para abrir esse mar e manter ele é muito grande. Quem mestra RPG sabe disso, né? E a questão eu acho que tem mais de um dia para chegar do outro lado. Então essa coisa do vamos, meu povo, e aí troca de cena, os hebreus aparecem do outro lado, parece que foi rapidinho. Parece que era bem ali. Parece que era um córrego. Isso, córreguinho. Gente, isso aqui não é córrego não. Nem para gigante bíblico isso aqui é um córrego. Então assim, deve ter sido dias até chegar do outro lado, para Deus ficar mantendo esse mar aberto. Chega uma hora que cansa, você fica, no início eu tava deslumbrado, agora já é o terceiro dia que eu tô vendo esse mar aberto aqui. E sei lá, é injusto isso porque Deus tem energia infinita, tem mana infinita, né? Então, Sim. mas eu fico pensando o tempo que levou até chegar do outro lado e o tempo que teve que manter, o tempo energético que teve que Imagina manter a energia que gastou para fazer isso. para deixar esse mar aberto. Então fica aí meu protesto bíblico. Não, e assim, fora o que você está falando, é porque a gente está olhando aqui, gente, mas é muito, muito fundo o fundo de corais. A gente nadou, eu não sei, eu nadei bastante aqui e você tem um pouquinho de coral e de repente você tem uma fossa mesmo. Então imagina, a galera teve que descer uma montanha, andar, subir outra montanha e chegar. E se aparece no meio do caminho, já que é fundo, abrir o mar, parece que é tudo lisinho, é um corredor. Não, parece uma montanha de corais. Ai, E aí Moisés, eita, ô Deus, faz um desvio. Como é que a energia gasta para fazer o desvio, né? Porque uma coisa é abrir em linha reta, quero ver, fazer uma curvinha. mas é em parte por isso que existe um debate de onde no Mar Vermelho que houve essa abertura. E isso a Bíblia não mostra. Carlos Ruas, meu amigo, como você está nesse dia de praia? Eu tô bem protegido. Bem protegido. Passou protetor? Passei. Tá muito sol. Eu passei protetor na careca, estou bem protegido também, contra os raios UV, mas eu não vim aqui falar disso. Vim aqui para te explicar algo. Opa! Lembra que a gente já conversou sobre coral, branqueamento de coral, estrutura de coral e tudo mais? Lembra disso? Sim. A gente tem um vídeo que tá aqui, ó. Sobe um pouquinho a temperatura, os corais começam a morrer, começam a branquecer. Exatamente. E a gente tem um privilégio aqui, Ruas, que a gente tá do lado de um banco de coral. E geralmente bancos de corais eles ficam afastados da praia. Tá. Mas aqui onde a gente tá, o banco de coral tá a 10 metros na nossa frente. Isso é muito legal. É muito legal. Então aqui a gente tem a areia da praia, que ela é mais grossinha, inclusive. A gente consegue ir uns 4, 5 metros e ali a gente começa a ter as primeiras evidências do banco de coral. É muito legal porque realmente é muito próximo. Então, E fácil de ver. você não precisa pegar um barco e ir para os corais. É só atravessar o pier. É só pegar aquele pier ali, pular ali na frente, você já atravessou e você já consegue ver o banco de corais inteira. E a gente precisa lembrar pra galera que tá assistindo o que é um coral. Então o coral é um bichinho de um grupo chamado Cnidaria, que tem, por exemplo, as águas vivas. Ok. E o que caracteriza os corais e os bichos desse grupo é que eles têm aquela célula chamada quinidócito, que são aquelas células que quando você encosta, elas machucam. Por isso que a água viva queima. Então os corais, eles são predadores, eles são animaizinhos que comem outros animaizinhos, certo? São seres vivos. São seres vivos. Por incrível que pareça, porque parece pedra marinha. Isso. E É uma pedra que tem vida. exatamente. Sabe? E parece pedra porque esses bichinhos, eles secretam uma substância
substância É. que vai grudando eles no fundo e vai grudando uma na outra. E vai formando uma pedrinha mesmo de carbonato de cálcio. Ok. Então aquela parte branca que você falou muito bem sobre branqueamento de corais, nada mais é do que um esqueletinho externo do coral, que ele mesmo produziu e vai grudando um em cima do outro e por milhares, milhões de anos vai construindo essas estruturas É uma conhecidas... grande comunidade. Perfeito. É uma grande comunidade com muitas espécies. É tipo se eu me junto com você. É isso, a gente eu, eu começo a produzir um esqueleto externo. E eu também. E eu vou produzindo, camadinha em cima de camadinha. E eu vou produzindo a minha aqui. Aí eu tive um filho, morri, e meu filho aqui grudado em mim começa a produzir também. Perfeito. E aí, milhares de anos, você tem essa crosta Exato, de pedra viva. Viva, exatamente isso. Viva. Melhor explicação que isso não há, porque é exatamente isso que acontece. E o que é legal é que essa estrutura ela é tão complexa, tão resistente, que outros animais vão viver ali no meio. E eu estou em cima dos cadáveres dos meus ancestrais. Exatamente isso. Eu não sei se isso é muito legal ou se é muito creepy. É, para os corais acho que eles não ligam. Pode ser legal porque eu consigo olhar pra baixo e ver toda a minha árvore genealógica. Exatamente. Uau! Olha, meu tataravô ali embaixo. É assim que ele era. Exatamente isso. Ok. Ou se você odeia ele... Também é um problema. Estou cagando em você. Mas é mal. verdade. Ok. Mas o que a gente pode ver também é que aqui a gente tem associação com vários outros animais. Então você estava mergulhando ali ontem, tem um monte de peixe vivendo ali no meio. Ok, você cria um bioma... Não é um bioma, você cria todo Você cria um condomínio que envolve outras espécies. Ecossistema. Né? E aí tem peixe que vai colocar o ovinho ali porque é mais protegido, tem peixe que vai se proteger de predadores. Então você cria todo um ambiente diferente aqui nesse coral do Mar Vermelho e em corais do mundo inteiro dá para se uma proteger. confusão, aí começa a ter reunião de condomínio. Imagina o peixe isso. briga com a alga e o coral fala, eu já estava aqui há 1 milhão de anos. Exatamente isso. E esse tambaqui, esse peixe palhaço, porque tu é um palhaço, É exatamente que chegou isso. aqui ontem. E ali no meio tá a Dory falando, o que tá acontecendo? Gente, Porque tem um peixinho que é igual a Dory, quem são vocês? Quem são vocês? Mas eu sou vizinho há 10 anos, a Dory falando, nunca te vi na vida. E aí o que a gente consegue perceber é toda essa comunidade agindo e toda essa estrutura aqui. Tem uma outra informação muito legal. Você começa esse vídeo falando de branqueamento. Ok. E uma das principais causas do branqueamento é aquecimento global. Tá. Por quê? Porque a hora que a água começa a esquentar, as algas que vivem com os corais, que deixam os corais coloridos, vão embora. E aí só sobra a estrutura branquinha. Só que esses corais aqui são termorresistentes, porque aqui, como é um lugar muito quente, eles já meio que estão acostumados com essa mudança de temperatura. Tá. Então eles são mais resistentes. Tem alguns trabalhos bem legais que falam, inclusive, sobre se a gente não deveria pegar corais daqui e levar para outros bancos de corais para tentar reviver esses bancos de corais. São mais resistentes. São mais resistentes ao calor do que outros corais, entendeu? É muito foda. E a última informação sobre coral... Parabéns! Muito bem, bem trabalhados pela biologia. E a última informação que é bem legal é sobre diversidade de peixe. Então 10% dos peixes que vivem aqui só existem aqui. Então proteger esses corais, proteger essas estruturas, proteger o ambiente em que eles estão é fundamental, porque tem informação biológica que só tem aqui e se desaparecer daqui não vai ter em lugar nenhum do mundo. Posso arriscar uma coisa? Deve, sempre. Da mesma forma, a gente está com o Mar Vermelho aqui atrás, tá, gente? Só para dar uma geolocalização. Da mesma forma que animais que ficam presos em ilhas, eles sofrem muitas modificações e ficam muito diferentes. Perfeito. O Mar Vermelho poderia ser uma ilha, digamos assim, é um isolamento, não está mais no oceano, e aí, tipo, você falou, aqui tem espécies de peixes que só acontecem aqui. Que só acontece aqui. Seria uma ilha marítima? Seria. Eu não sei como é que eu falo isso. É exatamente isso. É que assim... Pegando um exemplo melhor, é um lago. É um lago. É um lago com uma abertura bem pequenininha. E aí vai criando suas próprias espécies, seus próprios ecossistemas. Aí os corais daqui ficam mais resistentes do que os do oceano. Perfeito. Exatamente isso. Olha só. É uma excelente explicação. É uma excelente hipótese que explica por que a gente tem esse grau de endemismo e por que os corais daqui são diferentes. Excelente hipótese o caramba, é minha teoria. Então tá bom. Acabei de pensar nisso. Carlos Ruas teoria. É isso aí. Maravilha, então. Agora, com licença que eu tenho que diminuir meu branqueamento. Tá ótimo, então. Valeu, gente. Gente, vou procurar no Google. Isso, procura no Google. É. Quer ajuda aqui, ó? É mais pra lá, ó. Pronto, agora eu consigo ter a minha própria câmera. A pessoa sentando em cima do negócio onde não é pra sentar. Pois é. Ai, ai. Ai, ai. Vamos lá, vamos.